Aqui é o Thiago e eu vou estar falando aí de mais uma lib, né? Que no caso é mais envolvida com a interface gráfica, que é o Android Image Slider. Mas antes eu queria apresentar o blog, se você não conhece. Eu falo sobre desenvolvimento web e Android, muito mais sobre Android, se quiser você pode estar seguindo aí. E tem a app do blog também, que você pode estar seguindo aí pelo mobile. Ok, essa é a lib, ok? A gente vai estar falando sobre Android Image Slider. É você colocar a funcionalidade de slider, que é muito comum em sites na web, em sua app, tá? Com código nativo, sem necessidade de colocar WebView, esse tipo de coisa. É nativo mesmo. Tem alguns problemas, não problemas, eu digo limitações, mas a gente vai ver no decorrer do vídeo, tá? E eu gostei muito e provavelmente na próxima versão da app do blog eu vou estar colocando ela, ok? Então é isso aí. Vou abrir aqui o projeto. Aliás, já está aberto. No Gradle você coloca essas dependências a mais, tá? Essas duas já estavam no meu projeto que eu criei. Eu criei um projeto simples, com Activity em branco. E depois é só sincronizar, depois você colocar essas dependências. Eu já adicionei duas imagens, tá? Você pode carregar imagens da web, imagem do SD, imagem do próprio projeto mesmo, que está no folder da Weibo. Eu coloquei duas imagens aqui. Eu vou carregar duas da web também. Como eu vou carregar a imagem da web, você tem que colocar duas permissões. Primeiro de internet e depois para você poder ler da cache, basicamente isso, ok? Então, você precisa dessas duas permissões aqui. Eu já setei aqui. Para evitar a fadiga, como eu já estou com as dependências setadas, eu já coloquei algumas coisas na activity principal, ok? Aqui, na verdade, são só o endereço das duas imagens que eu vou carregar da web. Não tem nada relacionado com o slide layout, o slider layout, que é a entidade que a gente vai estar utilizando. Eu vou colocar um list view, tá? Vai ser basicamente muito parecido com esse exemplo aqui, que a gente vai poder clicar, ok? E alterar o efeito que os slides estão aparecendo. Então volta aqui. Então já coloquei um list view que vai ter, aqui é o que vai, é o recurso do adapter do list view, né? Que vai ter os nomes dos efeitos para a gente poder alterar. Aqui no caso é um array que tem os efeitos para a gente poder alterar no slider layout, tá? Essa é a entidade principal que a gente vai estar utilizando, uma das entidades principais. Então tem aqui os efeitos pré-definidos. A gente pode criar o nosso efeito, tá? A gente pode criar o nosso indicador, perfeito? Como é que a nossa view slide layout vai trabalhar. Você pode customizar isso tudo. Mas ele tem uma série de valores padrões já. E aqui está o slide layout, ok? Que é o container das imagens, né? Das entidades que tem as imagens que ficam no slide, que ficam rotacionando no slide. Ok? Aqui eu já setei o list view. Na verdade eu criei um adapter simples, ok? Com array adapter. Acessei o list view, aqui está o nosso layout. Setei o adapter e setei um click listener, um item click listener, que já está aqui como implementado na Activity, perfeito? Então eu já tenho aqui um item click, a gente vai estar colocando o código aqui também. Eu vou vir aqui agora no layout principal. A primeira coisa que você tem que notar é que eu coloquei um outro namespace aqui, tá? Custom. Ele não mostra o... Vou voltar aqui. Se você entrar nessa página aqui, você vai chegar na parte de views, por exemplo aqui, no XML, ele não mostra, você tem que colocar isso. E se você vir aqui, por exemplo, na customização de um indicador, ele também não mostra. E chega uma parte que você tem que utilizar. Ó. E aí o Android começa a reclamar, ok? Então, você mexendo no XML que tem aqui no projeto dele no GitHub, ok? Você consegue, você vê que ele está usando esse namespace também. Então, aí já adiciona aí no seu projeto, se você for utilizar, para você não ficar quebrando cabeça depois por que não está rodando, ok? E o projeto ele tem o nome do camarada, né? Não o projeto em si. As views. Dai Maidi é um aluno chinês, é um estudante chinês. Tem aqui, tá? Se você quiser entrar em contato com ele, ele deixa o e-mail aqui disponível, beleza? Então, já veio que ele está utilizando o Picasso, não está utilizando o Universal Image Loader, está utilizando o Picasso, e outras duas libs. Beleza?
vou deixar nessa página aqui. Você entra nessas páginas aqui, pelo menos na Wiki, tá? Que é mais completa. Inclusive tem os, se você quiser customizar aí, o indicator, slide view, ou efeito, ou animação, você tem aqui os exemplos completos para você fazer isso. Eu vou voltar aqui no projeto. Já coloquei o slide layout. Basicamente você define um ID para você estar configurando ele na Java API, tá? Para você acessar ele, configurar ele na Java API. A largura que eu coloquei completa e a altura eu coloquei 200 dps. Ele já coloca a imagem, o que eu percebi? Ele já pega a imagem e já enquadra total no slide para você, ok? Você não precisa muito de quebrar a cabeça com isso não. Mas eu recomendo, por exemplo, aqui eu coloquei imagem 1 e imagem 2, mas o correto seria fazer isso daqui, ó. Ter a imagem 1 nessas 4 unidades, nessas 4 proporções, e imagem 2 nessas 4 proporções também, ok? Porque aí o Android ele já faz o quê? Ele já pega a correta pra gente. A gente não precisa de quebrar a cabeça com isso. Eu já até fiz um vídeo, vou deixar o link aí embaixo, de como trabalhar aí com imagem nos folders da Weibo, ok? Mas eu fiz na época, eu fiz com o Eclipse. Você vai ter que fazer pro Android Studio, se tiver com Android Studio. Ok, aqui o Linear Layout, estou com Linear Layout, aqui o List View, estou com orientation vertical. Perfeito, agora é só começar a implementação. Primeira coisa, eu vou acessar o Slide Layout. Então, na verdade, eu vou criar teste. Eu vou criar o acesso, ó, teste Slider View, ok? Porque a gente vai colocar texto também, no caso, então eu vou colocar teste Slider View. Descrição, que seria. Vou chamar de aux1. Vou chamar só de aux. Então, aux1, porque depois eu vou criar um de outra forma. Teste View, ele pede o contexto, parâmetro de entrada. Depois, não set. Description, descrição eu vou colocar image web 1. Setar a imagem. Aqui estão as formas, perfeito? Eu vou colocar já, então com o URL já sabe que é o Picasso que está trabalhando no background. Vou colocar meu array de imagens na posição 0. Perfeito. Eu tenho que adicionar aqui, mas realmente eu tenho que pegar esse cara primeiro. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu tenho que pegar ele primeiro. Slide layout. Find view by ID. O ID dele é esse. ADD slider. aux1. Vou colocar aqui. O mesmo agora para a imagem 2 da web. O kit de computador tá aprendendo como é que mexe nesse computador ainda. Enfim. 2. Posição 1. Ok. E agora eu vou usar outra maneira de carregar, tá? De colocar um slider, não de carregar, que é com Default Slider View. Só que eu tenho que alterar aqui, eu vou colocar 2. Beleza. Sem descrição dessa vez. Tem que importar aqui. E agora a gente vai pegar a da Weibo. Imagem 1 e imagem 2. Ok.
Só que uma coisa muito comum que provavelmente você vai querer fazer é colocar o clique, né? O listening de clique na imagem para poder abrir uma outra activity ou um fragment. Então, o que a gente vem aqui? Eu vou colocar em cima, que é isso daqui fica sendo o último método. A última característica adicionada. Set on. Esse camarada aqui, eu vou estar passando ele, mas ele não funcionou comigo, tá? Eu vou até falar sobre alguns problemas que eu encontrei na lib. Apesar de, mesmo assim, o custo-benefício, eu achar que vale o uso dela pela característica que ela coloca no layout. Que eu achei que ficou realmente show de bola, a questão do slide. Ok? Então, vou colocar esse listening aqui. Na verdade, eu tenho que adicionar ele aqui antes. Vou colocar aqui. Um slide click listening. Ele vai pedir para colocar o método. Ok. Opa. E aqui eu só tenho que tirar desse. E eu vou aproveitar o embalo, já vou colocar aqui o de load. O image load listener. Vou colocar ele aqui. Chiar. Ok. E aqui eu só vou colocar. A gente vigiar no logcat. Colocar o método. Quem foi carregado. Que aqui Base Slider View é um ancestral, tá? Desses dois aqui, ó. Tanto do default quanto do Test Slider View. Então eu vou pegar o ID, eu vou pegar o description. Não, perdão. Ele é do... Não, ele é dos dois. É isso mesmo, ele é dos dois. Mas aqui a gente não vai pegar, of course, né? A gente não acessa esse camarada aqui, tá? Nesse caso aqui, ó. Por causa que a gente está com o listener de uma imagem que está sendo carregada da web. Deixa eu importar aqui. End. Ok. E aqui eu vou... Mesma coisa. Ok. O mesmo para esse camarada aqui. Esses dois aqui, na verdade, só o clique. Ok. Agora a gente pode mexer em algumas configurações, tá? Aqui não agora, mas eu vou colocar um efeito de início. Eu vou começar com o primeiro do list view. Effects ID. Que é o acordeon, se eu não me engano. Acordeon. Yes.
Salvei. Vamos rodar para ver se vai. Aqui ainda não estou fazendo nada, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um toast aqui. Pra gente ver o efeito que está sendo utilizado. Short. Deixa eu pegar effect. Position. Limpar aqui o logcat. Tem outra coisa que vai acontecer aqui também, mas vamos rodar primeiro. Se eu não me engano, ele para. Quando a gente clica na imagem, ele para, não funciona mais. Algumas vezes comigo ele parou. Vamos rodar, o emulador está aqui. Ok. Parte interessante também, ele já coloca o Progress Bar, mas você pode, como eu falei, você pode alterar esse comportamento, tá? Você pode colocar a sua customização. Aqui não tem descrição mais, tá? A gente tirou. A gente trabalhou com default Slider View. Eu vou clicar aqui. E ele para. Simplesmente para. Orion, default, efeito que está trabalhando. Então, o que eu fiz para isso não acontecer, né? Você tem o stop e o start. Você escolhe. Vou vir aqui. SL, Images, Start Autocycle. Ok? E ele fica, você tem outra opção, tá? Do Start. Vou utilizar essa daqui. Ele não para mais, ele continua. E aqui, vamos ver por quê. Ok. Vou clicar em qualquer um aqui e ele vai continuar. Vou alterar. Não alterou. Por que que não alterou? Eu ainda não alterei aqui, ó. Eu mostrei, mas eu tenho que alterar e-mails aqui. Set transform. Ok? Present transform. Então, effects ID, que é onde tem os nossos IDs de efeitos, né? Padrões no caso, e position. E não está printando, clique aqui, log, ok. Vamos colocar aqui só para ver se aqui também não está printando. Que eu acho que agora foi o problema no emulador. Então, roda novamente. Ok, vou alterar. Alterou. Um legal flip. Bom, tá alterando. Você vai ter o exemplo aí, se quiser ir testando, você vai testando. Beleza. E realmente o emulador, vou ter que abrir outro. Porque ele não tá me printando aqui o logcat mais. Aí, de vez em quando isso acontece.
Então agora com outro emulador, tá? Se eu clicar aqui na imagem, a gente vai ver que está printando, ok? Então, o que você pode fazer aqui no caso é abrir uma outra activity, né? Por exemplo, não sei, o cara seria como clicar no list view, mas nos que estão em destaque aqui. E se eu não me engano, se a gente fizer isso daqui, ó, ele vai funcionar também. Então, que é uma forma de diferenciar um do outro. Colocar description. Colocar um nesse. Esse é o 2. 2 e um no de cima. Vou rodar novamente. Ok, vamos adiantar aqui logo. E ele coloca, ó. Esse aqui é o 2. Então, a gente pode utilizar o description para diferenciar, para saber qual activity a gente vai abrir, tá? É uma forma de fazer, mas nesse caso aqui no Default Slide View, ele não aparece, tá? Na tela. Ok. Qual o problema aqui que nós temos? Eu não consegui colocar, e se eu não me engano não tem, se você já testou e realmente tem, mas tem que fazer isso daqui, o listener, para a gente saber quando que alterou, tá? Quando que alterou de slide. Não, aparentemente não tem esse listener, ok? E outra coisa que eu achei estranha, que não tem como a gente já setar, por exemplo, se o cara clicar aqui, eu setar esse slide aqui, direto. Não tem essa opção. A gente faz esse, não tem como, a gente não tem um listener desses cliques aqui, ó, porque na verdade esses camaradas aqui, eles na verdade é uma view só. Esses 4 no caso, ou 5, 10, quantos você quiser colocar, eles vão representar uma view só. Outra coisa que a gente pode setar aqui, tem umas coisas que a gente pode, vou voltar aqui. Set duration, ok? Que é a duração do tempo da imagem. Vou colocar 3 segundos, que a imagem fica sendo apresentada. E outra coisa é o slider duration, ok? Você não precisa de setar o interpolator, só o tempo. Eu vou colocar aqui 4 segundos. Para você ver o que acontece. A partir do momento que a imagem já está na transição, esse camarada já começa a contar. Então a gente vai ter 4 segundos de transição e a imagem que vai estar saindo, ela vai sair antes de terminar a transição. Estranho. Eu achei que isso foi também achei que isso foi um comportamento que ele tinha que começar a contar depois que a transação terminou, mas não, ele começa antes. Ele começa na hora que começa a transação. Só vendo mesmo para entender. Que algumas coisas você tem que tomar cuidado. Aqui é porque estava carregando a web, né? Aqui ainda funcionou. Vou botar aqui uma transação de 8 segundos. Imagem saindo. Quando você bota a transação assim menor, a duração muito menor que a transação, acontece isso. Mas se eu colocar aqui um valor próximo, eu prefiro dizer um valor igual ou maior é melhor. Ok? Que aí você não tem esse problema dele sair antes da transação terminar. Beleza. Vou deixar o padrão mesmo. Vou só comentar aqui. Vou deixar o projeto para download depois. Outra coisa, vamos setar, né? Agora a gente volta aqui. A parte que eu achei interessante é a gente alterar esse indicador aqui, ó. Essas bolinhas aqui. Você pode alterar a posição, ok? Posição é simples, posicionamento. Você vem aqui, SL mês, set, press indicator.
E aí tem lá, center top, não é o padrão é bottom. Tem 6. Ok? Center, bottom, left bottom. Vou colocar esse aqui que é comum na web, que é right bottom. Que é mais ou menos aqui. Você volta aqui. E aqui tem alguns exemplos de alterar. Dessa forma, ele tem um pronto aqui. Dessa forma. Eu vou colocar esse daqui. E o interessante é esse aqui, ó. A gente pode colocar imagem também. Ok? A gente coloca imagem. Tá aqui os atributos. E você pode criar, né, o seu. Aqui tem um exemplo de como ele criou, tá? No caso, ele criou um style. Vou até abrir o style aqui. Não aqui. Aqui, perdão. Que é com a tag style mesmo, você vai configurando. Vamos colocar esse camarada aqui. E a gente tem que colocar ele na view, tá? Vou pegar aqui que já tem um ID. Olha aqui o prefixo, se não colocar esse camarada aqui, ó, você vai ter problema, você não vai conseguir nem executar seu projeto. Ok? Então volta aqui. E para setar SL image, press indicator, custom indicator. Ok? E aí, page indicator, find view by ID. Ok. Esse camarada aqui ele vai acabar não tendo efeito. Por causa do layout que já está setado. Ok. Então já pode executar. Só para aproveitar aqui a barra, vou fazer o seguinte. Vou pegar esse camarada aqui. Vou criar aqui uma variável para poder colocar um listener. Vou chamar de P mesmo. Um clique, por exemplo. Com o log aqui. Só o ID mesmo. A gente pega um inteiro, tá? A gente não consegue pegar e distinguir cada um desses camaradas aqui. Quem recebeu o clique. Então vamos executar. Isso aí estava carregando a web, agora já carregou. Eu tenho que ir para centralizar. Aqui está center, né? Mas aqui tem que ser match parent. Que aí ele centraliza. Para colocar aqui em cima de novo, eu teria que fazer o quê? Mexer com margem. Colocar o margem top negativo. 15 dp. Para isso fica ok. Vou executar novamente. Tá lá. Ok? Parte ruim foi o list view aqui, mas é só colocar uma margem que você corrige isso.
Se você quer ouvir o listener da transação, a princípio não temos essa opção. Se a gente quer pegar o clique, ok? Nesses camaradas aqui, a princípio também não tem, tá? Nos pontos aqui. Temos aí 15 efeitos, 16 efeitos, se eu não me engano, padrões. E se você quer pegar o clique da imagem, tá? Do slide atual, você consegue para abrir uma outra activity ou fragment, fazer o que você quiser, ok? Não tem problema. Então, eu acho que fica devendo aí nesses listeners que ficaram faltando. E se você não quiser mostrar esse camarada aqui, ó, você pode vir aqui e escondê-lo, tá? Indicator visibility invisible. Vamos rodar novamente. Ok, não aparece. A descrição aparece porque a gente colocou com descrição, né? Mas o indicador aqui do slide atual não aparece mais. Então é isso aí, eu vou deixar para a gente embaixo para download, tá? Acho que ficou, esses listeners aí, acho que ficou ruim, né? Não ter, mas enfim, dá para utilizar bem, ok? Dá um visual melhor, né? Para lib. E é aquilo, ela trabalha com imagem, não trabalha com vídeo, tá? Ela trabalha com imagem. Então é isso aí, valeu, obrigado e